Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Nesse vídeo nós vamos continuar a ver aquelas despesas acessórias quando tem a geração de subproduto. Lembrando então que as despesas acessórias elas reduzem a lucratividade do subproduto. Só que, como a gente viu, o subproduto não é o interesse da empresa em ter lucro com o seu produto, mas ele entrar como recuperação de custo do produto principal. Então, toda vez que eu tenho um gasto acessório para colocar esse subproduto no mercado, significa que menos custos eu posso apropriar a ele. Portanto, menos custo eu retiro do processo de produção. E assim, o produto principal acaba ficando mais caro. Então, também é importante economizar nas despesas acessórias do subproduto. Bom, então vamos ver esse exemplo que tem despesas acessórias. São dois tipos de despesas acessórias que nós colocamos, é o ICMS e a embalagem. Bom, então nós temos os saldos iniciais, aquele exercício de praxe que a gente sempre trabalha, né, caixa, matéria-prima e capital. E os fatos do mês, então, nós temos início da produção, provisão de mão de obra e pagamento de CIF e outros eventos contábeis que acontecem. Então eu recomendo o seguinte, vocês ficarem em dúvida, vocês voltem o vídeo, parem, observem os valores, anote se for necessário e vão passando aos poucos o vídeo para procurar entender. Muito bem, então nós temos o item B, quais são os produtos fabricados, nós temos o coproduto A e coproduto B, então já dá para saber que é uma produção conjunta. Quem não lembra o que é produção conjunta, volte ao vídeo que fala sobre produção conjunta, explicando o que é, afinal de contas. E nessa produção conjunta nós temos então o subproduto que foi gerado. Nesse caso aqui foi gerado 800 quilos. Lembra-se que eu falei assim, 800 quilos ele é gerado e aí nós temos que imediatamente tirar da fábrica e colocar no estoque de subproduto. Mas eu não vendi ainda esse subproduto. Então qual é o valor do meu custo que eu vou atribuir? Nesse caso, o preço de mercado dele é 35 centavos. Mas preço de mercado 35 centavos e o custo? Voltando a lembrar isso. Então o subproduto ele é quantificado, ele é colocado o valor de acordo com o preço de mercado. Então, quanto maior é o preço de mercado, maior vai ser seu custo. Ou seja, ele não vai dar lucro. Então, todos os valores que eu conseguir de receita com ele, a gente vai atribuir custo nele. Qual é a vantagem disso? Voltando a repetir isso, ele beneficia o produto principal, ele entra como recuperador de custos. Pois bem, então nós temos lá preço de mercado 35 centavos, embalagem 60 centavos para esse lote e o ICMS de 18%. Pois bem, e aí nós temos também uma sucata. A sucata é o seguinte, como é que nós fazemos então o tratamento contábil da sucata? Ela não tem custo, a sucata ela não tem custo, porque conforme eu falei em vídeos anteriores, ela não tem, você não tem como, às vezes, identificar claramente que essa sucata pertence ao produto. Né? Digamos que você tem uma fábrica de biscoito, de macarrão, e você compra matéria-prima que vem em caixas de papelão. Essa caixa de papelão para você vai vender como sucata, mas aí você vende como caixa de papelão da matéria-prima que você comprou, de documentos que já são inservíveis que você pode descartar, então você vende como papel. Então não tem aquela identificação clara ao produto. Por isso que a sucata ela entra apenas como receita eventual. Ela não tem estoque, ela não é valorizada para efeitos de estoque. Nesse caso aqui, só para efeito de exemplo, a gente colocou sem ICMS. Pois bem, aí nós temos a venda do subproduto, que por acaso foi vendido todos os 800 quilos que foram produzidos. Só que o valor de mercado dele está 36 centavos no momento da venda. Perceba o seguinte, que nós tínhamos 35 centavos então no momento da produção, é quando eu valorizei esse produto, e 36 centavos no momento da venda. Pode ser essa diferença? Sim, a gente não tem uma bola de cristal para saber no momento da produção qual vai ser o valor real do mercado. Você usa um valor estimado. É claro que valores muito arbitrários não faz muito sentido, né? Alguém pode perguntar, mas se eu quiser maquiar um pouco isso e colocar um valor bastante alto para poder tirar bastante custo, ou um valor bastante baixo para deixar bastante custo ao produto? O subproduto ele tem um valor irrelevante, ele não é importante no processo de produção, mas ele não deixa de ser um valor que é interessante para a empresa também, é uma receita a mais. Qualquer coisa que você venda na sua empresa, ele é importante, mas nós vamos ver nesse exercício que o subproduto ele tem um valor muito irrelevante em relação ao produto principal. Pois bem, voltando à letra C então, como é que a gente faz então o custo desse produto? Então perceba o seguinte, que se eu multiplicar então 800 quilos a 35 centavos,
vou mostrar a fórmula aqui, a gente então teria uma receita esperada, não ainda real, de R$280. Então, nesse caso, eu poderia recuperar até R$280 do custo do produto principal. Só que eu sei que para colocar esse subproduto no mercado, eu preciso recolher o ICMS, que é 18%, e ainda preciso embalar esse produto porque os compradores normalmente exigem, ou é o padrão da minha empresa, não importa. Bom, então o que acontece? Eu desconto esses valores e digo o seguinte, ó, ao invés de eu recuperar no custo 280, eu só vou recuperar 169,60 porque eu tenho duas despesas acessórias, que são o ICMS e a embalagem. Pois bem, no momento da venda, é claro que pode dar uma pequena diferença. Fala assim, mas e o ICMS não vai dar um problema de tributação? Não, porque esse ICMS aqui eu não tributei ele ainda, só fiz um cálculo para saber qual é o custo. O que interessa aqui nesse momento é saber quanto que eu posso recuperar. Se tiver uma diferença pequena de ICMS, você não contabiliza esse aqui. Tá? Esse aqui só é uma memória de cálculo só, para fins de avaliação do valor do estoque do subproduto. Então, ele não esse ICMS não está contabilizado e nem essa embalagem ainda nem embalada não foi. Pode, claro, eventualmente você pode até embalar no momento que você tira da fábrica. Ou você pode embalar no momento que o cliente vai retirar esse produto, né? Então, essa embalagem não importa nesse momento, eu só uso ele como referência. Inclusive a própria embalagem, no momento que eu vou embalar, eu posso ter uma diferença de preço, gastar 59, 61, não importa. Né? Importante que os valores estejam próximos, né? Pela técnica contábil, que ele esteja o mais próximo possível. Tá? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou repetir. Né? Vocês podem até voltar ao vídeo disso. Tá? Então, o valor que eu estou colocando das despesas acessórias aqui no momento de tirar da fábrica e jogar para o estoque são só valores hipotéticos, eles não são reais ainda. O valor real só vai acontecer no momento da venda, certo? Ele só é para efeito de memória de cálculo. Então, o único valor que vai me interessar aqui dessa memória de cálculo é só os R$169. Como é que a gente contabiliza? Debita estoque do seu produto e acredita produto em processo conjunto, né? Ok, então vamos lá. Aí a encerramento da produção 100%. Aqui tem um critério que a gente não vai se ater muito ao critério de rateio, né? Mas nesse caso aqui foi utilizado o volume produzido, ponderado pelo preço de mercado, para fazer o rateio dos custos. Então, quando a gente faz então o rateio desse custo de produção, vocês vão perceber aqui que eu vou ter um saldo de produto processo, a gente vai usar essa tabela. Pois bem, então vamos lá. Contabilizando então, eu pego todos esses valores aqui de saldos iniciais aqui, caixa, matéria-prima e capital, abro eles como é o de praxe, né? Depois eu faço a contabilização da letra A, que é o início da produção, eu requisito a matéria-prima, eu provisiono a MAOB, que é colocar salários a pagar, e pago o CIF que eu vou fazer contra a caixa. Ok, tá? Os três valores que eu vou debitar então o produto processo, 150, 30 e 15. Acredito então, né, suas respectivas contas, conforme pede lá, né, vejo que os salários aqui ele ficou salários a pagar, CIF ficou pelo caixa e matéria-prima pelo estoque. Pois bem, aí a letra B então, ele fala o seguinte, ó, os produtos que foram fabricados são 60 mil de A e 40 mil de B. Aí eu tenho que fazer então a transferência do subproduto, tirar de produto de processo, acreditar, né, de produto de processo e debitar subproduto. Da onde que eu tirei esse 169,60 dessa tabelinha que a gente falou agora há pouquinho? Pois bem, veja que eu não tirei 280. Seria interessante tirar 280, porque quanto mais eu tiro de produto de processo, menor vai ficar a carga aqui de valores para os produtos principais, tá? Bom, então eu tenho 194.830 de produto em processo. Como é que eu faço ele? Eu vou ratear ele aos produtos A e B, conforme a gente viu, vocês voltem o vídeo para ver, né? Conforme o critério, que é volume produzido ponderado pelo preço de mercado, coloco aqui na tabela e rateio R$ 194 mil. Então aqui tem os valores que vão para A e para B. Veja que não vai o valor total lá que nós tínhamos lá, 195 mil, tá? Pois bem, então eu transfiro então esses dois valores de produto processo para produto acabado. Como é que fica isso? Ele fica assim, ó. Produto acabado A, produto acabado B, certo? Debito esses dois e credito o produto em processo. Muito bem. Continuando aí interessa para nós muito a questão do subproduto, não é?
Então, aqui nós temos venda de 50 mil quilos de A e 20 mil quilos de B, né? De uma produção aqui que foi bem maior do que isso, né? A gente vai vender uma parte menor. Bom, eu faço aqui as vendas normais, tem aqui a venda de produto, que 160 mil reais, que são as vendas do produto A e 56 mil reais do produto B, e também tem a venda do subproduto, que é o que nos interessa nesse exercício especificamente. Bom, se eu vendi então 288 mil, mas não era 280? Não, no momento da venda ele estava 36 centavos, ela aumentou um pouquinho, então eu consegui vender um pouquinho melhor. Ah, mas eu vou ter um lucro de 8 reais, né? Ah, mas é irrelevante, né? Então é isso que a gente está falando, dentro da técnica isso é irrelevante. Então percebam que o subproduto, eu tive uma receita de 288 e eu esperava que fosse vendida a 280. Não é que eu esperava, eu estimei esse valor. Mas essa pequena diferença é irrelevante, como a gente já falou, né? De um faturamento bastante grande, R$ 8 é insignificante nesse processo. Bom, feito isso então, quando eu vendo o subproduto, eu trato ele como se fosse um produto normal. Então o que eu faço aqui? Eu vou ter que transferir ele para o CPV. Mas nesse caso específico aqui, antes de eu transferir ele para CPV, eu digo o seguinte: o que eu tenho que fazer com o meu estoque? Eu tenho que requisitar então, ou comprar a embalagem, eu tenho que embalar esse produto. Então perceba o seguinte: como eu tinha estimado 60, por acaso era 60 reais mesmo. Então eu debito o subproduto e credito caixa, ou credito estoque de embalagem, se eu tiver, não importa. Veja que meu custo aqui agora foi para 229. Esse é meu custo do subproduto. Ele é 229, mas veja que ainda não chega o valor de venda. Aí você diz assim, mas não tem que bater com o valor de venda? Não esqueça que tem o ICMS que eu vou ter que recolher ainda, certo? Pois bem, então o que acontece? O meu estoque agora de subproduto, ele está 229,80. Esse valor então, 229,80, como eu vendi ele, eu vou ter que transferir, creditar ele e debitar CPV, tá? Se vocês observarem no vídeo aqui, vai estar falando do produto principal também, mas como o enfoque nosso não é esse, eu vou mostrar as tabelas de rateio, vocês podem ir parando o vídeo, observando como é que foi feita a tabela de rateio, como é que foi feito no momento da venda do subproduto, mas como eu disse, para vocês o enfoque aqui é subproduto com um adicional aqui das sucatas. Pois bem, então veja só, se eu vendi meu subproduto por 288 e meu custo foi 229, esses dois eles vão se encontrar lá no RE, tá? Lá no DRE. Então veja só, eu vou transferir então venda para o DRE, debito venda e credito DRE, e também vou transferir o meu custo de 229 aqui para CPV primeiro, claro, e o CPV depois ele vai, como está aqui, debita CPV e credita estoque de subproduto, e aí eu transfiro ele junto com o CPV do produto, que aqui está o CPV do produto também, né? Vai ser transferido então para o RE. Muito bem, aí eu calculo o ICMS sobre vendas também desse valor. Veja que o ICMS sobre vendas do subproduto vai nos dar aqui então R$ 51,84. Esse R$ 51,84 aqui refere-se a 18% sobre venda de produto, ok? Está aí na fórmula, aí, Bom, então eu debito ICMS, credito ICMS a recolher normalmente, como eu faço com os outros produtos. Depois esse CPV ele é transferido para RE, como a gente viu aqui, e apura-se então o lucro que depois eu vou colocar isso no balanço. Bom, e o subproduto, como é que a gente faz aqui também, tá? O subproduto não, a sucata. A sucata aqui diz que teve uma venda de R$ 150. Veja que essa venda de R$ 150 aqui, ele é sem ICMS. A única coisa que eu vou ter aqui então para contabilizar isso é com uma receita especial de venda de sucata, que está aqui, receita com venda de sucata. Esse 150 eu só transfiro para RE normal, não tem custo como é o subproduto, tá? Mas veja que o valor é irrelevante, R$ 150. E aí é o seguinte, e se essa sucata aqui me der um valor bastante alto, R$ 150 mil, e não 150? Bom, aí ele perde a característica dele de ser irrelevante, aí é o outro tratamento, aí você tem que observar bem, né, o critério contábil para poder fazer, tá? Mas nesse caso aqui a sucata é uma venda eventual que poderia ter até uma tributação de ICMS, nesse caso aqui não tem. E aí fala também que houve uma perda de 25 quilos
do coproduto A, tá? Lá no coproduto A houve uma perda. O que eu vou fazer então com essa perda aqui? Essa perda aqui, nós vamos contabilizar ela da seguinte forma aqui, ó. Veja na fórmula aqui, ó. Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui da perda aqui, ó? Então, as perdas é o seguinte, ó. Eu vou baixar 25 quilos, vou lá na minha ficha de controle de estoque, vou baixar 25 quilos ao custo de produção. Então, quando eu fiz esse encerramento, lá voltando o vídeo aqui, ó, de processo eu tinha 194, tirei o subproduto de 194, transferi 123, e lembrando que é 60 mil quilos que eu produzi, então a minha entrada na ficha de controle de estoque é 123 mil reais, 60 mil quilos, tá? O custo unitário deu R$ 2,05. 50 mil quilos é o CPV do que eu vendi e 25 quilos é as perdas. Então, esses R$ 51,27, ele é transferido para perda. Você debita perdas aqui e acredita em estoque do produto respectivo. Aonde poderia acontecer perda? Poderia acontecer no produto em processo, poderia acontecer no produto acabado aqui também e poderia acontecer também na matéria-prima. Então, a perda pode acontecer nesses vários níveis aqui de matéria-prima, produto processo e produto acabado. Não há problema com relação a isso, tá? A única diferença é o seguinte, que as perdas, por exemplo, do produto, isso não é um problema da sociedade, nem um problema do fisco. Se perdeu, é uma responsabilidade tua. Se você deixou cair uma prateleira de produto, estragou tudo e você vai ter que baixar ela como perda, é uma responsabilidade tua, que você tem que pensar na questão social desse produto. Ele deveria ter sido colocado no mercado. Então o mercado esperava com que esse produto atendesse seus clientes. Se você estragou, é um problema de descuido teu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse produto, na verdade, ele tem que ser emitido uma nota fiscal com o valor de venda desse seu produto e pagar imposto ainda, tá? Pagar ICMS sobre essas perdas, tá? Parece injusto, né? Mas voltando a lembrar, tá? Então, quem é responsável por esse produto é um empresário. Então, ele que tem que criar as condições para que não haja essa perda, para que esse produto chegue no mercado, para que recolha esse imposto e para que esse imposto volte para a sociedade na forma de produtos e serviços, né? Então é assim que se mantém hospitais, estradas, enfim, assim por diante. Então é só uma questão teórica por que a gente tem que pagar o imposto sobre as perdas também, o que parece injusto, tá? É claro que na lei também existe algumas características, algumas condições especiais, no caso de tragédia, de inundação e tal, sempre em casos assim tem alguns benefícios fiscais com relação a isso, tá? Então tem que observar bem a questão tributária na questão sobre perdas e pesquisar um pouco mais sobre isso, mas de forma geral ela tem que ser tributada pelo valor de mercado, tá? Enfim, aí o RE a gente transforma então em DRE, lembra disso que a gente ensinou? O RE, que é a conta de resultado, a conta contábil, ela tem que ser transformada então em DRE. Perceba então que as perdas elas entram como despesas não operacionais. Tá? E a receita de sucata ela é uma receita não operacional. Por quê? Porque é uma receita eventual, ela não faz parte da atividade principal da empresa. Tá? Alguns casos, alguns empresários vendem essa sucata, ela receita, ela entra como emite nota fiscal dela, como se fosse produto, tal, até para poder simplificar um pouco esse processo. Tá? Mas o que são as despesas não operacionais? São despesas que não são ligadas à atividade principal, por exemplo, multas ambientais, multa de trânsito, perda, então tudo isso são considerados como despesa não operacional. Por que isso? Porque se eu observar, falar assim, e se eu eliminar essas perdas, aí eu volto à questão do lucro operacional da empresa, que é o lucro que a empresa oferece mesmo, ou seja, se tiver um empresário que queira investir na empresa, ele vai olhar pelo lucro operacional, porque as despesas operacionais elas podem ser evitadas, tá? Elas são evitáveis, ela não faz parte do processo de produção, dizer o seguinte, ó, a minha matéria-prima é assim mesmo, eu tenho perda, né? Lembra que nós falamos que as perdas normais, essas perdas aqui são chamadas perdas anormais. As normais não tem problema porque ela já está inserida no processo de produção, ela nem aparece contabilmente essa conta, somente as anormais, em casos de acidente, perda, desvio, o extravio de valor, alguma coisa assim. E por fim, então, está aqui o balanço patrimonial. Bom, aqui então eu vou mostrar também as fichas de controle de estoque do coproduto A e coproduto B e também do subproduto. Veja que o subproduto também ele entra numa ficha de controle de estoque como se fosse produto. Basicamente ele é tratado como produto daqui para frente, não é? Bom, aqui então está o vídeo com todas as tabelas de cálculo aqui.
o cálculo do ICMS sobre perdas também, que eu falei para vocês aqui, o cálculo das perdas, né, que a gente já falou, a tabela de rateio e as demais contabilizações, tá? Espero que tenham entendido o vídeo. Se vocês ficarem alguma dúvida com relação a esse vídeo aqui, vocês mandem uma mensagem que a gente pode esclarecer lá no canal mesmo, tá? Ou por e-mail. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.